Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, o dia da nossa Escola Bíblica Discipuladora, a nossa EBD em casa, aí na sua casa com você. É uma alegria muito grande poder trazer para você este estudo da nossa revista Palavra e Vida, a revista da nossa Convenção Batista Fluminense. E nós estamos chegando à lição de número 12. O ano está chegando ao fim. Teremos hoje e mais um domingo apenas. A partir de então, entraremos num novo ano, num novo trimestre, numa nova revista. A lição de hoje é a lição número 12. E o texto básico da nossa lição está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versos de 1 a 8. E a leitura diária da nossa lição, a leitura de hoje, domingo, 2 Timóteo 4, de 6 a 8, que nós vamos ler para você neste momento. Diz assim: Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Texto muito bonito, um dos textos mais bonitos da Bíblia. Fala do momento em que o apóstolo Paulo está chegando ao fim da sua vida e a certeza que ele tem de se encontrar com Jesus Cristo. Então vamos ver a nossa lição de hoje. O tema da nossa lição, a missão do discípulo que persevera. Objetivo: despertar os discípulos para o peso da comissão de pregar a palavra em tempos de apostasia, desafiando-os a perseverarem com fidelidade até o fim, mesmo diante de sofrimento, abandono e oposição, à semelhança de Paulo, e a viverem com os olhos firmes na vinda gloriosa do Senhor e na coroa da justiça. Você sabe o que significa essa coroa? Há um texto na Bíblia que diz assim: "Sê fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida." Eu interpreto esse texto da seguinte maneira: Cristo já nos garantiu a vida. Agora ele está falando da coroa, que é aquele momento especial quando nós vamos encontrar com ele e ele vai nos tomar, nos abraçar, nos receber com aquela alegria, e imagina o nosso coração ao se encontrar com Jesus na eternidade. Então, ele vai nos entregar o diploma, a confirmação que nós temos da nossa certeza de salvação. Vamos à nossa parte introdutória da nossa lição. A segunda carta de Paulo a Timóteo é o testamento espiritual do apóstolo Paulo. Trata-se da última carta conhecida, escrita por ele antes do martírio, em Roma. Ao longo da epístola, vemos o coração de um pai espiritual que não teme a morte, mas teme que o seu filho na fé desista diante das pressões. Paulo chega ao clímax de sua mensagem
ele entrega sua última exortação, sela seu ministério com palavras eternas e convoca Timóteo a continuar a missão com integridade. Vivemos dias muito semelhantes àqueles que Paulo previa. Os tempos são difíceis, as pessoas não toleram a verdade, buscam mensagens agradáveis, resistem à correção e rejeitam o ensino saudável. Em meio a isso, a missão de pregar a palavra permanece inalterada. Ela não depende de aceitação do público, mas da obediência do mensageiro. Eu gostei dessa colocação aqui. A mensagem não depende da aceitação do público, mas da obediência do mensageiro. Vemos aí muitas pessoas que querem ouvir aquilo que lhe agrada e muitos pregadores que querem pregar aquilo que agrada às pessoas. Mas não é essa a finalidade do Evangelho. Não é esse o propósito de Deus para nós. Deus quer que nós preguemos a mensagem que Ele nos dá para pregar, mensagem de revigoramento, mensagem de restauração, que sejamos obedientes e que as pessoas também aprendam a serem obedientes aos propósitos de Deus para as suas vidas. Esta lição é um chamado à coragem e constância na dependência de Deus. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição, a urgência da missão. Paulo inicia o último capítulo de sua última carta com um tom muito solene. O experiente apóstolo de Cristo está nos momentos finais de sua vida, no corredor da morte, esperando Nero assinar sua ordem de execução. Você já pensou o que é você estar ali aguardando aquela determinação, execute-o? Mas Paulo estava tranquilo, porque num outro momento de uma de suas cartas ele diz: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você está crendo? Precisamos ter a certeza de que estamos crendo em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa alma. O experiente apóstolo de Cristo está nos momentos finais de sua vida, no corredor da morte, esperando Nero, o grande imperador romano, assinar sua ordem de execução. Ele está passando o bastão ao seu filho na fé, Timóteo, transferindo a ele a solene incumbência do ministério. Paulo não está dando um conselho qualquer. Ele convoca Timóteo com uma linguagem de tribunal, um juramento solene diante de Deus. Essa é uma das declarações mais sérias e carregadas de autoridade de todo o Novo Testamento pastoral. Não se trata de uma sugestão, mas de uma ordem diante do juiz do universo. O momento é muito sério e Paulo deseja que Timóteo reconheça sua importância e busque no Senhor forças para vencer a timidez, o medo, as enfermidades e as pressões que enfrentava e enfrentaria no futuro próximo. O momento é sério pelo fato de que tanto ele como Timóteo e todos os ministros de Deus irão prestar contas diante do Senhor sobre a maneira como exerceram seu ministério. Paulo usou esse tom solene
a fim de que Timóteo não fraquejasse diante de todos os desafios daquele momento. Ele estava à frente da maior igreja daquele tempo, a igreja de Éfeso, que sofria intensa perseguição. E os crentes estavam debandando. A ordem dada era uma missão: prega a palavra, que significa proclamar como um arauto real. O arauto é um mensageiro que não pode mudar a mensagem que lhe foi confiada. É um embaixador que não fala em seu próprio nome, mas no nome e na autoridade daquele que o enviou. O pregador infiel que altera a mensagem será reprovado no dia do acerto de contas. Mas a missão não é somente muito importante, mas também urgente, por conta da apostasia e do esfriamento espiritual, o que torna ainda mais urgente que Timóteo se mantenha firme como arauto da verdade. Nós temos esse desafio para os dias de hoje. Há uma urgência na pregação do Evangelho e nós não podemos ignorar a realidade que nos cerca e a necessidade das pessoas em experimentarem a salvação e transformação em Cristo Jesus. Então, olha aí a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Não é sobre os ombros do pastor somente, como alguns dizem. Isso aí é missão do pastor. Não. A missão de pregar o Evangelho, de falar de Cristo às pessoas, é de todos os crentes. Nenhum cristão está isento dessa responsabilidade de falar do amor de Cristo às pessoas. Agora vamos ao segundo momento da nossa lição: a pressão dos tempos. Se você parar e analisar direitinho, você vai chegar à conclusão de que nós estamos sendo muito pressionados pelo sistema. Alguns países da Ásia, por exemplo, da África, já estão sofrendo perseguições, templos destruídos, crentes feitos prisioneiros e até mortos por causa do Evangelho. Paulo alerta Timóteo sobre a chegada de um tempo, e não apenas de uma possibilidade, mas uma certeza, em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Isto é, o ensino puro, correto, espiritual e moralmente saudável. Hoje, muitas igrejas estão partindo para um método de, como poderia dizer, mostrar que a vida cristã não é tão difícil, ela é fácil. Você pode fazer muitas coisas que você gosta de fazer, porque Deus é longânimo, Deus é perdoador, Deus vai transformar a sua vida perdoando os seus pecados. Sim, Deus é perdoador, Deus é longânimo, Deus é amor, mas Deus é justo e a justiça de Deus é muito séria. Um ensino que nutre, fortalece, preserva e guia o povo de Deus no caminho da verdade, da fé e da vida eterna. O problema não é a falta de mestres, mas a fome seletiva por discursos moldados ao gosto do público. Essa geração, guiada por seus desejos, buscará líderes que confirmem suas paixões e não que desafiem seus pecados. Ou seja, as pessoas buscam mestres que digam apenas o que elas querem ouvir, doutrinas
que massageiem o seu ego e não confrontem o pecado que cometem. Certa vez um pastor disse para mim: eu faço qualquer negócio para encher a minha igreja. E eu pensei comigo e retruquei: realmente, aqueles pregadores que fazem uma mensagem para agradar o seu público tão somente vão encher as igrejas de crentes vazios. E nós temos visto muito isso. Igrejas transformadas em verdadeiros teatros, com aplausos por qualquer palavrinha que se diz. Basta um tom de uma nota musical, já estão aplaudindo aquele que está à frente. Mas Jesus não quer aplausos. Ele quer vida centrada nos seus propósitos. A missão do discípulo, portanto, não é agradar ou entreter, mas ensinar, corrigir e formar, mesmo quando isso custar rejeição. E para isso são necessárias algumas posturas. Então vamos ver aqui algumas delas. Primeiro, vigiar com sobriedade num tempo de confusão. O discípulo precisa manter a sobriedade dos que estão firmes na palavra e não ceder aos ventos doutrinários nem às pressões sociais. Segundo, enfrentar o sofrimento com fé. É uma ordem direta. Sofre como convém ao servo de Deus. Não se trata de buscar sofrimento, mas de assumi-lo como parte inevitável da missão. Terceiro, cumprir a missão pastoral faz o trabalho de um evangelista. Mesmo em meio à oposição e rejeição, o chamado não muda. Proclamar o evangelho com a vida, com a palavra, com a autoridade e com ternura. Anunciar Cristo em tempo e fora de tempo. Quarto, ser completo no ministério. Cumpre plenamente o seu ministério, ou seja, levar a missão até o fim, sem negligência, sem atalhos, sem omissões. Às vezes, queremos falar palavras agradáveis, e aí deixamos de avisar que aquele que vira as costas para Jesus está caminhando para o inferno. A missão do discípulo de Jesus no tempo da apostasia não é mudar a mensagem para se ajustar à cultura. É manter a sobriedade, suportar as aflições, cumprir a evangelização e ser fiel até o fim. Terceiro momento da nossa lição: a recompensa do combate. Paulo está finalizando sua carta se despedindo da vida, mas sem um tom melancólico, nem tampouco se lamentando. Ele usa a imagem litúrgica do Antigo Testamento. Estou sendo derramado como libação. No sacrifício, a libação era a oferta final, o vinho derramado no altar em devoção e gratidão. Paulo enxerga sua morte como ato de adoração, não de tragédia. Ele não está sendo derrotado, está se entregando em sacrifício voluntário, consciente, completo. Ele não está sendo derrotado, ele está recebendo o louro da vitória por uma vida dedicada aos propósitos do Senhor. Para Paulo, a morte dos crentes equivale à partida para estar com Cristo, ou seja, o cristão não morre, ele muda de endereço. Ele deixa de viver neste mundo para viver
na presença de Deus. Voltando a essa leitura aqui. Para Paulo, a morte dos crentes equivale à partida para estar com Cristo. É deixar o corpo para habitar com o Senhor. É lucro, conforme Filipenses 1:21. É ir para a casa do Pai, onde não haverá mais sofrimento. Paulo também demonstra uma consciência de missão cumprida. Ele olha para o passado com gratidão por tudo o que viveu no Senhor. Foram muitas lutas, muitos desafios, muitas renúncias para viver os propósitos de Deus. Mas a tríade apresentada por Paulo aqui é uma das declarações mais impactantes e uma das mais marcantes expressões de perseverança e fidelidade no Novo Testamento. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Missão cumprida. Não havia dúvidas no coração do apóstolo Paulo. As circunstâncias eram difíceis, mas não foram capazes de abalar a convicção de fé deste homem, um exemplo para todos nós. Paulo nos deixa uma mensagem de esperança. A coroa também será concedida a todos aqueles que amam a Jesus e a sua vinda. Paulo inclui todos os santos fiéis que vivem na expectativa da volta de Cristo. A coroa da justiça não é privilégio apostólico, mas galardão para todos os que perseverarem com amor até o fim. Concluindo a nossa lição. Este texto é um chamado claro à fidelidade que permanece até o último suspiro da vida. Paulo, diante da morte, não escreve com medo, mas com firmeza. Sua vida foi um altar, sua missão foi cumprida e sua esperança está segura. Ele nos convoca a pregar a palavra em meio à pressão, ao abandono e à apostasia. O discipulado não é medido por popularidade, mas por perseverança. O verdadeiro servo não negocia a verdade, não abandona o campo de batalha e não vive sem propósito. Ele prega, sofre, resiste, cumpre o ministério e guarda a fé. O mundo pode não notar, a cultura pode nos rejeitar, os amigos podem nos abandonar, mas Cristo vê, sustenta e recompensa. Que esta lição nos inspire a encerrar cada etapa da nossa vida e ministério como Paulo encerrou, com coragem, com fé, guardada e com os olhos na eternidade. Que a nossa convicção de fé nos impulsione à frente e nos leve a aceitar o chamado do Senhor para vivermos com coerência, sofrermos com alegria, resistirmos com sobriedade e servirmos com fidelidade até o fim. Agora, 3 momentos para você pensar, refletir e agir. Primeiro, que área da sua vida precisa ser mais constância e sobriedade? Pare e pense um pouquinho nisso aí. Você está vivendo realmente como Cristo quer? Segundo, você tem evitado confrontos por meio da rejeição? Às vezes somos rejeitados, mas não podemos abrir mão
da nossa fé, da nossa esperança. Temos que ser incisivos, porque se nós simplesmente pararmos, muitas pessoas vão para o inferno. Terceiro, em que aspectos precisa se fortalecer para suportar aflições por amor a Cristo? Pense nisso aí direitinho. Há necessidade de fazer alguma mudança, ser mais centrado na Bíblia, nos ensinamentos da Bíblia? Pense, não se deixe abalar por qualquer incoerência que coloquem diante de você, mas de coração aberto e firme, caminhe com o Senhor, na certeza de que Cristo não nos abandona. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, damos-te graças, Senhor, por lições especiais como esta que estamos tendo agora. Uma lição que nos encoraja a continuarmos fazendo a tua obra como o Senhor determinou que fizéssemos. Que o Senhor nos fortaleça na fé, na esperança, na certeza de que não caminhamos sozinhos, mas o Senhor caminha conosco. E que possamos ser firmes, fiéis e constantes nos ensinamentos da tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor tem cuidado de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Somos tão falhos diante do Senhor, mas ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada, a vivermos a nossa vida como agrada ao Senhor. Dá-nos forças para lutar e vencer as hostes do inimigo, que tenta nos derrubar, nos derrotar. Ó Deus, te pedimos pelos enfermos, que o Senhor possa restaurar a saúde. Te agradecemos, Deus, porque o Alain teve alta, já está em casa. Continue fortalecendo a sua vida física e dando a ele, ó Deus, a sabedoria para que ele entenda o teu evangelho, o teu propósito e possa receber a Cristo como Senhor e Salvador. Ajuda-o, ó Deus. Ajuda a Evelyn também, que ela possa ser uma companheira fiel e sustentadora dos teus propósitos. Te pedimos, Deus, conforte os enlutados. Quantos precisam do teu conforto, Pai, da tua força, do consolo dos céus, para continuarem a viverem nesse mundo de luta. Caminha conosco, Deus. Nós precisamos do Senhor. Pedimos por toda a nossa família em toda a sua extensão. Ajuda-os, ó Deus. Aqueles que estão desanimados, encoraje-os, dê ânimo para que eles entendam o teu evangelho, os teus propósitos, ó Deus, e possam se firmar naquilo que aprenderam um dia. Ó Deus, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Clamamos pelos missionários, pelas igrejas, ó Deus, em toda a extensão da terra, pelos seus pastores e líderes, ó Deus. Muito obrigado, Deus. Que o Natal deste ano não seja apenas um Natal de festa, um Natal de presente, mas que seja um Natal com a presença de Jesus nos corações e nas famílias. Muito obrigado, Pai. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Agora vamos mais uma melodia para você. Uma melodia que diz assim: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador.
sim, firme nas promessas de Jesus. Jesus nos prometeu que ele iria ao Pai e voltaria para buscar a sua igreja, que realmente sejamos a igreja de Jesus. E assim, queridos, estamos chegando ao final de mais uma EBD com você. Pois é, hoje é dia 21 de dezembro, domingo que antecede ao Natal. As igrejas estão apresentando aí seus musicais, comemorando o Natal, e nós vamos nos colocando sempre na presença do Senhor para receber hinos maravilhosos que nos fazem crescer espiritualmente. Mas hoje também temos nosso encontro em família, em comunhão uns com os outros, pais e filhos, irmãos para com irmãos, que a sua família possa estar alegre, reunida num momento especial, agradecendo a Deus por mais um ano que está chegando ao fim e olhando para frente e colocando a sua vida, a vida de todos, na presença de Deus para esse novo ano que não sabemos como será. Mas queremos te dar um conselho. As igrejas logo mais estão apresentando seus musicais. Então, escolha uma igreja e vá, não fica assistindo pela internet esse negócio. Eu fico em casa, confortavelmente, na minha cadeira, no meu sofá, ali assisto, ponho na minha televisão. É a mesma coisa que estar na igreja, não é não. Aí você assiste. Lá no templo, você serve, você cultua, você adora, você está em comunhão com os demais irmãos. Eu quero convidar você para estar numa dessas igrejas, participando dos musicais de Natal, coisas lindas que temos recebido do Senhor. E amanhã, quando começarmos a penúltima semana, vamos assim dizer, né? Porque o ano termina na quarta-feira, dia 31. Então, a penúltima semana, a semana do Natal, a semana das festas. Se Deus permitir, estaremos com você, trazendo mais uma devocional para você, mais uma reflexão para a sua edificação, a minha edificação, a nossa edificação, cada dia mais para o Senhor. A todos um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos?